Polinômios e operações com polinômios, parte 2. Então, nós vamos prosseguir com as operações de polinômios. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com a divisão e alguns teoremas que envolvem esse caso de operação. Então, as habilidades são essas que nós vamos trabalhar nessa aula, tá? E nós vamos verificar dois procedimentos para resolver divisão, né? E dois teoremas que envolvem a questão do resto dessa divisão. Então, a divisão de polinômios tem uma característica parecida com a divisão com números, né? Você tem a relação de divisor, dividendo, quociente e resto, né? Se você multiplicar o divisor pelo quociente mais o resto, você acaba encontrando dividendo. Para polinômios acontece a mesma situação, tá? E nós vamos aprender primeiro o método da chave, que consiste em você dividir cada primeiro membro de polinômio pelo primeiro membro que está dentro da chave e fazer a operação até o momento em que você encontra o menor expoente em relação ao divisor no resto. Tá? Vocês vão ver que é um procedimento padrão, não muda. Tomar cuidado quando faltar algum termo, se o polinômio for incompleto, você coloca zero, tá? Para não ter a confusão na hora de você colocar os termos no resto da divisão. Então vamos começar com um exemplo já prático, né? Então esse exemplo aqui nós temos 2x à quarta menos 3x ao cubo mais x menos 1 dividido por x quadrado menos 2x mais 3. Então, o método da chave consiste em fazer a chave. Então, você vai colocar um polinômio dentro da chave e o outro não. Aqui 2x à quarta menos 3x ao cubo, está faltando x ao quadrado, então a gente coloca 0x quadrado. Você tem que colocar o polinômio completo. Aí o mais x menos 1. E aí põe a chave dividido por x quadrado menos 2x mais 3. Feito isso, nós vamos dividir o primeiro número pelo primeiro membro. Então, aqui na frente do x quadrado não tem ninguém. Então, é 1. 2 por 1, 2. Subtrai os expoentes, 4 menos 2, 2. Aí, quando você faz a multiplicação de cada membro por 2x ao quadrado, você coloca o resultado embaixo com o sinal oposto. 2x ao quadrado vezes x quadrado, 2x à quarta. Tu coloca fica menos. 2x quadrado menos 2x dá menos 4x ao cubo. Troca mais 4x ao cubo. E 2x quadrado vezes 3, 6x ao quadrado. Troca o sinal menos 6x ao quadrado. Cancela sempre os dois primeiros nesse procedimento, soma os correspondentes e abaixa o próximo, que é o x. 1 dividido por 1 é 1, x ao cubo com x ao quadrado dividindo, subtrai o expoente x elevado a 1. Distribui o x para cada membro dentro da chave, então vai ficar 2x ao quadrado negativo, troca, fica mais 2x quadrado positivo, e x vezes 3, 3x positivo, troca menos 3x. Cancela o x ao cubo com x ao cubo, vai ficar menos 4x ao quadrado e menos 2x. Aí abaixa o menos 1. Abaixando o menos 1, você vai dividir 4 negativo por 1, dá menos 4. O 2 com 2 vai dar 0, então você não precisa nem colocar. Quando dá 0 o expoente, você não precisa colocar. Você agora multiplica cada termo por menos 4, trocando o sinal embaixo quando você fizer a operação. Menos com menos é mais ali do 2x vezes 4, coloca negativo 8x. E 4 vezes 3, 12 negativo, fica 12 positivo. Cancelou. Aí obtemos esse resto de polinômio, tá? Você presta atenção agora que em relação à conta a gente para, porque o expoente do resto é menor que do divisor. Então você para, o quociente é esse polinômio que deu a resposta, o Rx, que a gente chama de resto, menos 10x mais 11. Tá? Então esse procedimento padrão, você só se preocupa em dividir o primeiro número e vai fazendo consecutivamente os outros membros e colocando embaixo do termo correspondente. Não esquecendo de sempre trocar o sinal quando você multiplica em relação à parte de baixo. Outro caso aqui de divisão, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. Então, mesmo procedimento da chave. Então, nós vamos colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí, abre parênteses, aliás, a chave, coloca x menos 2. 1 dividido por 1 é 1, não precisa nem pôr. Então, x ao quadrado dividido por x dá x. Multiplica cada termo por x e troca o sinal. Você tem esses membros, cada correspondente. Cancela o x quadrado com x quadrado. Dá menos 3x, abaixa o 6. Menos 3 dividido por 1x vai dar 3, negativo. Aí você multiplica cada membro por menos 3 e troca o sinal. 3x mais 6 menos 6 vira aqui, porque troca o sinal. Menos com menos é mais, só que a gente tem que trocar o sinal. Esse caso tem uma divisão exata. Então QX, tá, vai ser x menos 3 e o Rx é o resto que sobrou, 0. Tá? Então está feito aí, esse é o resultado dessa divisão de polinômio.
Agora, esse exemplo ele fala o seguinte: nós temos que determinar o valor de A e B para que esse polinômio px seja divisível por bx. Então, nós vamos, primeira coisa, montar do jeito que vocês viram aí anteriormente. Então, não muda nada na montagem, tá? Então, x ao cubo menos x ao quadrado mais ax, ele é completo, então não precisa colocar 0x, então está completo, mais b, e dividido pela chave aqui, dentro da chave divisor, x ao quadrado mais x menos 2. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e dividir x ao cubo por x ao quadrado, dá x. Distribui, vai ficar x ao cubo negativo, x quadrado positivo vira x quadrado negativo, x vezes menos 2, menos 2x. Você coloca o menos 2x, vira mais 2x embaixo do ax, que é o correspondente. Cancela os primeiros aqui, menos 2x quadrado, se juntando. Aí você não pode somar letra com número, você põe como membro só, a mais 2, x, eles dois juntos. E abaixo o b, que é o próximo membro. Feito isso, vamos dividir menos 2 por 1, dá menos 2. Então você coloca menos 2, subtrai o expoente 2 menos 2, 0. Então fica menos 2x quadrado, troca mais 2x quadrado. Menos 2 é x, mais 2x. Menos com menos é mais, 2 vezes 2, 4 positivo, troca, fica 4 negativo. Cancela os dois primeiros, eu já sei que a mais 2, eu posso somar número com número. Então fica a mais 4, x. Eu vou colocar então a mais 4x. Aí você tem b menos 4, fica como b menos 4. Esse é o membro que está no final, que é só número. Ele falou que tem que ser divisível. Se tem que ser divisível, o resto é zero. Então nós vamos determinar valores de a mais 4 igual a 0 e b menos 4 igual a 0. É uma equação de primeiro grau, passa para o outro lado negativo, o a tem que valer menos 4. Mesma situação para o b. Para ser exato, tem que ser resto zero. Então b menos 4 igual a 0. 4 é negativo, do outro lado vira positivo. Então b igual a 4. Então, o valor para tornar esse polinômio px divisível por bx, o a tem que valer menos 4 e o b 4 positivo. A divisão é por polinômios do primeiro grau, né? Então, nós vamos ter agora dois teoremas em relação ao resto. Então, depois nós vamos aprender um algoritmo. O que é o algoritmo? Uma regra matemática para você fazer divisão. É um outro jeito de você fazer divisão por binômios, tá? E esse dispositivo é muito utilizado, que é o Biot-Ruffini, tá? Então nós vamos fazer agora a primeira teoria do resto. E a gente tem que lembrar que quando você faz uma divisão, se você pegar o divisor vezes o quociente mais o resto, me dá o dividendo, né? Então nós vamos fazer esse mesmo procedimento para polinômio. Só que agora o teorema, a demonstração dele está aqui, nós vamos descobrir o resto sem precisar fazer a divisão, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero saber só o resto da divisão de px, que é o x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 6, por x mais 2. Então, o que eu vou fazer? Então, primeiro passo, você vai encontrar a raiz do divisor. Então, x mais 2 tem que ser igual a 0, sempre igual a 0, tá? X é igual a menos 2, já descobri a raiz. O que você vai fazer? Você vai usar a ideia de valor numérico e você vai colocar no lugar do x o valor de menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado à quarta. Eu vou copiar o polinômio aqui que está no enunciado, só estou copiando, tá? Depois eu vou substituir, então só copiando ele aqui. Agora sim eu vou colocar no lugar do x o menos 2. Então, sempre desse jeito. Acha a raiz do divisor e substitui no x agora para achar o resto. Agora você vai fazer o cálculo. Então só vou descobrir o valor numérico agora. Só estou colocando no lugar do x o menos 2. 2 elevado à quarta é para o expoente, vai dar positivo. Então vai dar 16. 2 vezes 2 vezes 2. O 3 é ímpar, a base é negativa, dá negativo. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Copio 3, 2 vezes 2 é 4, positivo, menos 6. Vamos resolver as duas multiplicações que a gente tem que resolver. Copio 16. 2 vezes menos 8 dá menos 16. 3 vezes 4 dá 12, menos 6. Cancelo 16 com 16. 12 menos 6 dá 6. Então o resto dessa divisão, sem precisar fazer a divisão, você usa a raiz do divisor e substituir no lugar do x. Então o resto dessa divisão, se você fosse fazer, é 6. Esse é o teorema do resto. Aqui ele falou assim pra gente: o resto da divisão de px, que é x à quarta menos 4x ao cubo menos kx menos 75 por x menos 5, é 10. Calcule o valor de k. Então ele te deu o resto e ele quer descobrir o valor de k para dar esse resto 10, tá? Então o procedimento é parecido. Nós vamos encontrar a primeira raiz de x menos 5. Então passa para o outro lado, x é igual a 5. O que eu vou fazer agora? Onde tem x, eu ponho o número 5. Então,
px, então no lugar do x eu ponho 5, então vai ficar 5 à quarta, menos 4 vezes 5 ao cubo, menos k vezes 5, menos 75. E isso tudo, depois a gente vai colocar igual a quanto? A 10, porque é o resto que ele quer. Não se preocupa com o expoente nem a base, porque positivo sempre dá positivo o resultado. Então 5 vezes 5 vezes 5, 625, 5 vezes 5 vezes 5, 125. E eu estou copiando os números na frente. K vezes 5 menos 5k menos 75 igual a 10. O que eu vou fazer agora? Vou isolar o k, é o valor que ele quer descobrir. Então eu faço 4 vezes 125, 500, copio menos 5k, copio menos 75 igual a 10. O que eu faço agora? Você isola o k, tá? Aqui é 10 que eu vou já arrumar. Então menos 5k. Nós vamos passar agora tudo para o outro lado. Então o 625 é positivo, vira negativo. O 500 é negativo, vira positivo. O 75 também é negativo, vira positivo. E o 10 continua positivo, tá? Vamos somar tudo do lado direito. Então menos 5k. Se eu juntar tudo, isso aqui eu já fiz no rascunho, vai dar um número 40. Tá? Então eu vou só confirmar aqui. Isso, você tem 625 negativo, com mais 500 dá menos 125, com mais 75 dá menos 50, com mais 10 menos 40, tá certo. Nós vamos colocar agora o menos 40 aí no resultado. Você junta todos os termos semelhantes, então só retificar aqui é menos 40, tá? Deixa eu só arrumar aqui, menos 40. E aí você passa o 5 dividindo agora. Então vai ficar 40 dividido por 5. Menos com menos. Você lembra que passou dividindo, vai dar mais. 40 por 5 é 8. Então K vale 8 nessa questão, para dar certo essa divisão e dar resto 10. Tá? Então esse é o resultado final em relação ao valor que tem que colocar no lugar do K para dar resto 10. Teorema D'Alembert, tá? D'Alembert foi um matemático francês, tá? Ele tem uma história interessante na matemática, foi abandonado na porta de uma igreja, né, na França, e foi criado pelos padres, né? Ele desenvolveu vários teoremas importantes da matemática, tá? Então ele desenvolveu um teorema que é esse do resto, só que agora, quando é restos divisão exata, o resto é zero, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora, para ser divisão exata, não esqueça, restos zero. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento anterior. X mais 3 é igual a zero. O 3 é positivo, do outro lado vira negativo. O que eu vou fazer agora? Onde tem x eu ponho menos 3. Então eu vou colocar agora o polinômio que está ali no enunciado, só estou copiando. Mais 2x ao quadrado, mais 4x menos 2. No lugar do x eu ponho menos 3. Então vai ficar menos 3 ao cubo, mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3. Menos 2, e o resto tem que ser 0, porque é divisão exata. Aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos agora calcular e isolar o valor de k. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, negativo porque o expoente é ímpar, não esqueça disso, e eu copio k. 2 vezes 3 vezes 3 é par, o expoente vai dar 9. 4 vezes 3 já pode fazer, menos 12. Mais com menos é menos. Menos 2 igual a 0. Agora nós vamos fazer 2 vezes 9, 18. Então copia 27k negativo, mais 18, menos 12, menos 2, igual a 0. Vamos isolar o k. Então menos 27k, igual, menos 18, mais 12, mais 2. Soma tudo do lado direito. Então fica menos 27k. Só copiar o 27k. Menos 18 com mais 12 dá menos 6, com mais 2, menos 4. Então vai ficar menos 4 desse lado. Passo 27 dividindo, isso implica que o K vai ser igual a menos 4 sobre 27. Não dá para simplificar, só dá para fazer a regra de sinal. Menos e menos mais, então fica uma fração 4 27 avos é a resposta. Então K vale 4 27 avos. Então nós descobrimos para dar uma divisão exata esse polinômio por esse binômio x mais 3. A determinar o valor de m, sendo que o polinômio 9x ao quadrado mx, m, menos m, mais 3 é divisível por 3x menos 1. Mesmo procedimento, nós vamos achar a raiz do 3x menos 1. Então eu vou isolar o x, 3 menos 1 é igual a 0. 1 é negativo, do outro lado vira positivo.
Passo 3 dividindo, x é igual a 1/3. O que eu vou fazer agora? Aonde tem x, eu jogo o número 1/3. Então eu vou colocar agora 9 vezes 1/3 ao quadrado. E tudo que tem x a gente já põe 1/3. Eu só estou copiando aqui o polinômio, que é o mesmo enunciado. É mais mx, menos m, mais 3. E isso tudo tem que ser igual a zero porque ele é divisível. Então no lugar de x eu estou pondo 1/3. Só colocando 1/3. Copio m, mais 3. Isso tudo igual a zero porque tem que ser divisão exata. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Potência de raiz você faz normal em cima e embaixo. M vezes 1/3, m sobre 3. M vezes 1 é m, copio 3 embaixo. Igual a zero. Você pode cancelar o 9 com 9, sobra 1. Porque 9 por 9 dá 1. Tá? Então vai ficar 1 mais m sobre 3, menos m, mais 3, igual a zero. Tira o MMC de 1, 3, 1 e 1, vai dar 3. Não precisa nem fazer porque dá o mesmo número. E faz o processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então eu estou colocando 1 embaixo de todo mundo, que não tem nada, que é sempre 1 quando não tem nada. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 1 3, 3 por 3 é 1, 1 vezes m é m. 3 por 1 é 3, 3 vezes m, 3m. 3 por 1 é 3, 3 vezes 3 é 9. 3 por 1 é 3, 3 vezes 0, 0. Cancelo 3, copia a parte de cima que sobrou. Só estou copiando a parte de cima. E vou resolver essa equação de primeiro grau. Tudo que é número de um lado, tudo que é letra do outro. Né? Então m menos 3m. E do outro lado vai passar o 3 negativo, porque ele é positivo, e o 9 que é positivo vira negativo também. Vai ficar menos 2m, menos 12. Passa dividindo. Menos 12 por menos 2, menos com menos é mais. Metade de 12, 6. Tá? Esse é o resultado do valor de m para tornar esse polinômio divisível pelo binômio 3x menos 1. Dispositivo prático de Artufini, tá? Esse dispositivo, você consiste no método vai ser sempre a mesma coisa, você vai usar duas operações. Uma multiplicação e uma adição simples, tá? Você abaixa o primeiro número, multiplica com o termo que é a raiz do divisor e soma com o posterior. A priori parece um complicado aqui, mas vocês vão ver que é um padrão que vai se repetir e vocês vão acabar resolvendo de forma rápida isso aqui. Por exemplo, quando eu vou montar esse dispositivo, não me interessa o x, só para na ordem de montagem. Se estiver faltando é zero, igual o outro. Primeira coisa, eu faço uma chave, né? Mas eu vou achar a raiz do x menos 2 para colocar aí dentro dessa chave, tá? Então eu faço uma chave desse jeito aqui. E eu tenho que achar a raiz de x menos 2. Então x menos 2 tem que ser igual a zero. Estou colocando os coeficientes, só me interessa o coeficiente do polinômio, tá? Se estiver faltando é zero. Você pode ver que não tem nem x, só tem os números. E aí eu tenho que fazer agora a raiz do binômio, x menos 2 igual a zero. O 2 é negativo, do outro lado vira positivo. Então esse valor eu jogo aqui dentro dessa chave. Abaixo o primeiro número. 3 vezes 2, 6. 6 menos... Aí eu faço aqui, ó. Vezes primeiro e somo com o posterior. Vou fazer até o final esse procedimento, tá? Então coloquei aqui o esquema para você lembrar como que eu estou fazendo. Então 3 vezes 2 é 6. 6 menos 4, 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 4, 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 9, 13. Você já fez a divisão. Sempre o último número, o último termo o resto. Então QX é a resposta. Você começou com x à quarta. Então você começa com x ao cubo, que é o quociente. Ele vem uma unidade a menos em relação ao expoente. 2x ao quadrado, que é o próximo número, menos 1x, mais 2. E o resto sempre é o último número. O último número quem foi? 13. Então você fez a divisão pelo método Briot-Ruffini, tá? Então está pronto a divisão. Na divisão x à quarta mais 2x ao cubo menos x ao quadrado mais k por x menos 1, o resto é 4. Calcular o k. Então nós vamos, toda vez que você faz por binômio, o ideal é usar Briot-Ruffini, que é menos tempo, para você fazer mais direto. Então você faz a chave normal. Aí nós vamos colocar agora a raiz, x mais 1 tem que ser igual a zero, igual a gente fez do outro. 1 passa para o outro lado, fica negativo, menos 1. Coloco o menos 1 lá na chave. Aí coloco os coeficientes agora, 1, 2, menos 1. Está faltando x, então 0, mais k. Abaixo 1.
1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Eu estou fazendo aquele procedimento que vocês lembram, igual do anterior. Multiplica com o primeiro e soma com o posterior, tá? Estou fazendo a mesma coisa do que o outro, tá? Então vou colocar aqui o resultado que eu achei. Menos 1 vai dar com menos 1. Menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. 2 com mais 0 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com K, K menos 2. Eu não posso juntar número com letra, então fica assim, K menos 2. Ele quer que seja resto igual a 4. Então K menos 2 tem que ser igual a 4. O 2 é negativo, do outro lado vira positivo. 4 mais 2, 6. Então o valor de K para dar divisão exata tem que ser 6. Agora, nós vamos fazer agora uma divisão por dois binômios. Você pode fazer isso? Pode. Você faz processo de repetidas vezes, né? Até você completar todos os binômios. Então o procedimento vai ser igual ao anterior, só muda que você tem duas raízes. Então você põe a chave. E nós vamos colocar agora o polinômio, os coeficientes igual a gente fez. X mais 2 igual a 0. O 2 passa para o outro lado e fica negativo. Menos 2. Aí você faz a mesma coisa para o x menos 3. X menos 3 igual a 0. Passa para o outro lado, dá positivo. Agora você coloca menos 2 e 3. Pega os coeficientes do polinômio. 1 está faltando x ao quadrado é 0. Põe o menos 7. Põe o menos 6. Abaixa o primeiro. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Com menos 7 dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá mais 6. Com menos 6 dá 0. Abaixa o primeiro. Faz o mesmo procedimento. 1 vezes 3 é 3. Com menos 2, 1. 1 vezes 3 é 3. Com menos 3 é 0. Então, a gente já achou a divisão pelos dois binômios aí na sequência, tá? Então, o Rx é o resto, 0, tá? E aí você tem agora o QX sendo uma equação de primeiro grau. Você diminui para o segundo grau na segunda etapa, primeiro grau na última etapa. Então, portanto, o que ele quis perguntar é divisível, tá? Porque deu o resto 0. Agora nós vamos fazer agora uma situação em que você tem um valor desconhecido. Calcule A e B para que px x ao cubo mais 2x ao quadrado mais ax menos b seja divisível por x menos 1 e por x menos 2. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento do anterior, só que agora a gente tem no final uma equação para resolver para achar o resto 0 que ele quer. Então, x menos 1 igual a 0, passa para o outro lado x igual a 1. X menos 2 igual a 0 vai ser 1. Aí você coloca no lugar do x 1 ao cubo, mais 1 elevado ao quadrado, mais a vezes 1, menos b. Isso tudo, se é divisível, é igual a 0. Lembra que ele deu duas situações, por dois binômios. Então nós vamos ter que fazer duas vezes essa situação. Então 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Copio a vezes 1 dá um a, menos b igual a 0. Você copia agora os termos, isso implica aqui que 1, 2 vezes 1, 2, mais a menos b igual a 0, a menos b igual a 0, a menos b igual a menos 3. Já achei o primeiro. Vou fazer o mesmo procedimento para o segundo binômio. Então acho a raiz, x menos 2 igual a 0. Passa para o outro lado, fica positivo. Aí você vai colocar no lugar do x o número 2. 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado. Aí você copia o a mais vezes 2, menos b. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e fazer as potências. Então isso implica que 2 ao cubo é 8, 2 vezes 4, porque 2 vezes 2 é 4, a vezes 2 dá 2a. 2a menos b igual a 0. Aí nós vamos fazer 2 vezes 4 é 8, então vai ficar, isso implica que 8 mais 8, mais 2a, menos b, aqui é o a, tá? Tem que colocar o a aqui. Deixa eu só arrumar aqui que eu coloquei errado. Que é 2a menos b igual a 0. Aí você vai resolver essa equação. Dá 16 mais 2a menos b igual a 0.
2A menos B igual a menos 16. Você já tem a segunda equação. São duas equações, duas incógnitas, sistema de primeiro grau. Então nós vamos pegar aqui, eu vou copiar o mesmo sistema que eu anotei e vou resolver esse sistema. Então você põe a chave, A, eu sei que mais B é igual a menos 3 e 2A menos B, mais B, ele falou que lá quando a gente chegou a menos 16. Então eu vou fazer o método da adição, vou cancelar uma linha, então eu vou multiplicar uma linha por menos 1, ou poderia ser substituição também, tanto faz, ou Kramer, você escolhe. Eu copio A mais B, menos 3, vai ficar menos 2A, menos B, mais 16. Cancelo o B com B, 1A menos 2A dá menos A, menos 3 com mais 16 dá 13. Aí você vai trocar agora, você vai trocar o sinal, porque o A não pode ficar negativo, tá? A igual a menos 13. O que eu faço agora? Eu vou copiar a primeira equação que está mais simples, e no lugar do A eu ponho menos 13. Menos 13 mais B é igual a menos 3. B é igual a menos 3 mais 13. B é igual a 10. Já descobri o valor de A e B para dar certo esses dois polinômios, a divisão em relação aos dois binômios. É isso. A gente tem aqui agora os exercícios a serem feitos, tá? São esses. Tem no arquivo e tem no vídeo. Você pausa para verificar os exercícios. E esses exercícios envolvem o que foi dito hoje sobre polinômios em relação à divisão, tá? Fica um abraço, até a próxima.